vou falar o meu mediquês, você me corrige se eu estiver errado. Mas assim, o catéter é um material inorgânico, é um material sintético. Sim. Então, você colocar um catéter dentro de uma veia, independente do tempo que você deixe, ele vai gerar um trombo. Sim. Esse trombo ele vai ter um caminho de reabsorver ou de se incorporar à parede do vaso, que é o que acontece a grande maioria das vezes. Ele se incorpora à parede do vaso. Então, aquele vaso ele vai se fechando progressivamente. Exatamente. Né, enquanto aquele catéter. Quanto mais tempo você deixar, pior. Exato. Porque inicialmente é um trombo molinho, daqui a pouco ele começa a ficar mais duro, daqui a pouco você não consegue mais dissociar da parede do vaso. Então, é uma tendência progressiva de perdendo. Aí a gente caminha para aquela situação que a gente falou mais cedo, que é a falência de acesso. Sim. Né? Você pega o cara que você podia ter feito uma fístula lá atrás. Exatamente. Ele já prejudicou todas as vezes, agora de repente a fístula não é mais uma coisa boa para ele, né? Exatamente. É isso, você entende? E aí você fica sem saber, você fica assim, meu Deus, então a gente precisa colocar, eu sempre falo, olha, então o senhor tem que entrar na fila do transplante logo, o senhor tem que transplantar, porque assim, acaba que quanto mais tempo a gente deixa aquele paciente com catéter, daqui a pouco ele vira uma prioridade. Só que aí é correndo atrás do tempo. É muito melhor você prevenir isso e fazer esse processo organizado do que eu não tenho mais acesso, preciso de um rim, né? O rim não surge do nada, assim. Então, eu sempre gosto de orientar. Falo, gente, beleza, vamos fazer a fístula, vamos evitar passar catéter, mas vai entrando também ali na fila do transplante para isso não se tornar uma urgência, né? Sim. Então, é interessante esse processo. Eu acho que, assim, no mundo do paciente renal em diálise, o principal jogo ali é o tempo. Né? Então, quanto menos tempo de catéter, melhor. Quanto antes a gente fizer a fístula, melhor. Só que o que eu sinto às vezes? É que o paciente ele não tem consciência disso. Eu acho que, não sei, o Alisson ele até teve fora da curva, né? Você é um paciente assim, realmente fora da curva, você teve ali uma organização boa, mesmo que tenham tentado fazer várias fístulas, a sua que funcionou não demorou, tá? Então ele teve um catéter, quer dizer, paciente totalmente fora da curva. Hoje em dia os pacientes têm milhares e milhares de catéteres, mas assim, o que eu acho importante também é o paciente ter o conhecimento e correr atrás, tá? Porque muitas vezes a clínica vai lá, passa o catéter e o catéter tá funcionando. E vai deixando. E vai deixando, entendeu? E vai deixando, sim. Então... O paciente não é obrigado a saber. Paciente não é obrigado a saber. Muitas vezes não tem a iniciativa que ele teve de correr atrás da informação. Na maioria das vezes. Né? A maioria das vezes ali, entra, não sabe o que está acontecendo. Ele tá fazendo a diálise, o catéter tá funcionando. Aí quando é que a clínica procura, às vezes, o cirurgião vascular? O catéter entupiu. Aí tem que trocar, porque ele precisa fazer diálise. Mas não necessariamente ele tem que fazer a fístula. Tá? Então, muitas vezes ele não é encaminhado nesse processo, nesse fluxo de catéter, depois fístula, depois transplante, porque ele não sabe, porque ele não conhece esse momento. E aí a gente chega ali no sufoco do falha de acesso, meu Deus, e agora onde é que eu vou fazer uma fístula? Não dá para fazer fístula, preciso colocar um rim, o que vai acontecer? E muitas vezes os pacientes morrem nesse meio tempo, né? Exatamente. E quanto tempo dura uma fístula? Pelo visto, bastante tempo. Cara... Você tá 18 anos com a mesma. Cara, você é fantástico. Ele é excepcional, tá, gente? Eu acho que ele cuida muito bem dessa fístula. Sim, né? Isso também deve ter relação, né? Sim. Não é à toa. Mas deve ter um tempo médio aí de uma fístula dura. Cara, vamos lá. O que eu gosto de falar, tá? De tempo de sobrevida da fístula, tá? Então, isso... Cara, eu sempre falo antes de fazer uma fístula para o paciente. 30% das fístulas podem não funcionar. 30 a 40. Isso é um número muito alto. Sim. Tá? A gente tem um número muito alto de falência. Às vezes a fístula ficou perfeita, um frêmito maravilhoso, e ela para. Tá? Então, assim, vai depender muito. Eu não tenho como te dizer, Adolfo, vai demorar, sei lá, sua fístula vai durar 5 anos. Não sei. A gente não tem isso na literatura. Tá? Eu tenho a proporção de fístulas que param. Tá? De patência primária, patência secundária. Agora, quanto tempo... Só me esclarece o que é a patência primária. Tá, isso. Secundária. Então, só explicando, né? A patência primária é o tempo que essa fístula vai... o tempo que essa fístula vai durar ali. Não é bem o tempo. É a perviedade dessa fístula em 1 ano, tá? Então, se essa fístula durou 1 ano, quantos %
de fístulas que a gente confeccionou duraram em 1 ano, tá? Então, geralmente, essa patência primária é de 70%, tá? Ok. 30% param de funcionar em 1 ano. 30% param de funcionar em 1 ano. Perfeito. A patência secundária é quando a gente quando a gente fala sobre uma fístula que parou e a gente precisou recuperar essa fístula, tá? Então, foi uma fístula que fechou, que até aconteceu com o Alisson, é interessante ele contar depois essa história, e a gente conseguiu recuperar, a gente tem algumas maneiras de recuperar, e aí a gente conseguiu recuperar, e aí a gente vê a patência secundária dessa fístula, tá? Maravilha. Mas que geralmente vai piorando ao longo do tempo. Então, quanto tempo uma fístula dura? Tem fístula que dura 3 meses, tem fístula que dura 2 anos, tem fístula que dura 18 anos. Então, o que é importante, mais do que o tempo que ela dura, é importante o acompanhamento, tá? Que isso é muito pouco falado, tá? Isso tá em todos os guidelines, europeu, japonês, americano, mas que as pessoas não fazem. Não entendo por quê, tá? Não entendo por quê, mas as pessoas não fazem. Então, o que a gente tem que olhar? Tem que cuidar dela, tem que cuidar, tem que olhar, tem que acompanhar, tem que fazer ultrassom, tem que fazer Doppler, tem que identificar os problemas que ela dá, que ela aparece, ela se mostra quando os problemas começam. E acompanhando, e com o simples Doppler você consegue identificar que ela está para falir. E você, hoje em dia, consegue intervir. Porque a gente tem aí um monte de material endovascular para poder tratar esse problema que começou aí. Entendeu? É um vaso superficial, né? Sim. É de fácil acesso, não é de difícil fácil você acessar acesso. para corrigir, né?